Olá, queridos amigos, queridos irmãos, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você neste novo dia, nesta nova semana. É com grande prazer, com grande alegria que estamos juntos mais uma vez para um novo vídeo em nosso projeto Despertar com Deus. E nós estamos na série Gênesis, considerando através dos capítulos a história bíblica e os seus ensinamentos para nossas vidas. Nós, no último vídeo, paramos no capítulo 30 e hoje nós vamos refletir juntos dos capítulos 31 a 35 do Gênesis. Capítulos que ainda estão envolvidos com a história de Jacó, de sua família, e nós vamos no vídeo de hoje encontrar um momento marcante na experiência deste patriarca Jacó. Portanto, que possamos apreciar nossa reflexão de hoje com oração e com muita reflexão. Eu quero começar com a leitura bíblica de Gênesis 31, verso 3, que nos diz: Então o Senhor disse a Jacó: Volta para a terra de teus pais e para teus parentes, e eu serei contigo. Queridos, aqui nós encontramos neste capítulo a circunstância em que, depois de 20 anos morando ali junto com seu sogro e os cunhados, Jacó percebeu que o semblante tanto do sogro quanto dos irmãos de sua esposa não iam nada bem. O clima entre eles não estava legal, porque como Jacó ele aumentou muito a sua posse, começou a ficar rico, chegou sem nada e agora, depois de 20 anos, ele já tinha muitos rebanhos. Na mente dos irmãos de sua esposa e de seu próprio sogro, que já havia mudado o seu salário várias vezes, é que toda aquela riqueza pertencia a eles. Jacó, vendo isso, não querendo confusão, ele orou a Deus. Ele ficou aflito. E foi então que Deus agora disse essas palavras que acabei de ler a Jacó. Percebem um detalhe importante: Jacó não toma a decisão sem primeiro ter certeza da resposta de Deus. Que lição importante para nós! Sempre precisamos consultar a Deus antes de tomarmos decisões importantes. E foi assim que então Deus falou para Jacó: Volta para a terra de teus pais. Sai daqui de Padã Arã, volte para Canaã. E então Jacó chama suas esposas, explica para elas a situação e também a resposta de Deus. E agora nós encontramos então que Jacó ele teve que fugir, porque seu sogro não, apesar de descontente, ele não tinha permitido Jacó voltar para Canaã. E então aqui nos apresenta, na sequência do capítulo 31, que Labão, quando percebeu que Jacó fugiu levando suas filhas e todo aquele rebanho, Labão perseguiu a Jacó. Mas Deus falou com Labão para que não fizesse nenhum mal a Jacó, porque no seu coração ele tinha essa intenção. Percebemos que Deus sempre está cuidando da vida de seus filhos. E então foi que Labão fez ali, encontrando Jacó, fez um acordo entre ambos. E agora cada um foi para o seu lado, né? Um foi para o lado e outro seguiu o caminho. E assim nós encontramos então agora uma nova fase na vida de Jacó. Depois de 20 anos que ele passou em Padã Arã, ele volta então para Canaã. Agora o capítulo 32, nós vamos encontrar a narração de dois encontros, na verdade, de Jacó com Deus. Primeiro, Deus, ao
dizer a Jacó que voltasse para Canaã, Deus deu uma prova para Jacó de que ele estaria realmente seguro e protegido. Aqui no versículo 2, diz assim: quando Jacó os viu, disse: este é o exército de Deus, e deu àquele lugar o nome de Manaim. Vejam, mais uma vez, o cuidado maravilhoso de Deus. Então Jacó estaria voltando para Canaã, mas durante esses 20 anos, na mente de Jacó, o medo e o remorso ainda não tinham desaparecido. Ele ainda tinha remorso do seu pecado em enganar o seu pai e tomar a bênção daquela forma, e tinha medo também de Esaú. E foi assim que Deus, sabendo, deste medo, deste temor de Jacó, enviou 2 exércitos de anjos, um à sua frente e outro que ia atrás. E com isso, Deus confortou Jacó com a segurança de que ele não estava sozinho. E por isso Jacó deu este nome, Manaim, porque ele então ali pôde perceber que Deus estava cumprindo com a sua promessa. Então, diante da promessa de Deus, Jacó, ele estava agora, depois de 20 anos, para reencontrar o seu irmão. E apesar dele primeiramente confiar e de ter a certeza de que Deus estava com ele, ele também fez uma parte importante, uma parte humana. Ele enviou servos à sua frente para que levassem presentes ao seu irmão Esaú, o qual eles iam se encontrar. E então aqui o capítulo descreve que os seus servos voltaram dizendo que entregaram os presentes, mas Esaú não disse palavra alguma, simplesmente que estava voltando ou estava vindo ao encontro com 400 homens. Na mente de Jacó, isso soou como um terrível perigo. Sabendo do ódio, do desejo de vingança de seu irmão Esaú, Jacó temeu por sua vida, mas principalmente pela vida dos inocentes, seus filhos, suas esposas, de toda a sua família. E agora, o capítulo 32 nos descreve, a partir do verso 22, uma situação ou uma circunstância em que marcou drasticamente a trajetória de Jacó. Como nós vimos, ele teve as suas 2 fases anteriores e agora ele estaria na terceira fase da sua vida, no terceiro estágio, quando ele teria o seu principal encontro com Jesus. Naquela noite, diz aqui o texto, naquela mesma noite, o verso 22, ele se levantou, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos até então, atravessou o val de Jaboque. Porém, o verso 24 diz que Jacó ficou sozinho, e um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. Queridos, aqui nós encontramos o momento de maior angústia de Jacó. O medo de que seu irmão estivesse realmente vindo para matá-lo e também matar ali os inocentes, e o medo de que o seu pecado ainda não tivesse sido perdoado, fez com que Jacó passasse por uma terrível angústia. E nessa angústia, aqui está escrito, ele ficou sozinho e orou durante aquela noite. E lá no meio da noite, ele orando em clamor a Deus, ele sente uma mão tocando o seu ombro. E como ele estava com muito medo, ele pensando que se tratasse de um inimigo, ele começa a lutar. Houve ali uma luta física, literal, porque estava escuro e ele não sabia quem era. E houve também uma luta espiritual, uma luta de clamor em busca do perdão de Deus. Queridos, esse encontro foi marcante na vida de Jacó, porque aqui descreve a palavra de Deus, que ao romper do dia, aquele que estava lutando com Jacó, tocando-lhe a juntura da sua coxa, ele então sentiu que estava lutando com um anjo. E sabe quem era este anjo?
era o próprio Senhor Jesus. Diante agora desta certeza, Jacó, então, ele clama, ele faz um pedido especial: não te deixarei ir, se não me abençoares. Percebendo que ele estava lutando com Deus, agora Jacó, ele clama do profundo do seu ser: não te deixarei ir se não me abençoares. Lembram da bênção que ele queria do pai, lá ainda na casa de Isaac? Agora ele almejava pela certeza do perdão de Deus para ele. E o que ele alcançou? Então, o anjo, que era Jesus, disse: qual é o teu nome? Ele respondeu: Jacó. E então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Queridos, este foi o encontro que transformou a vida de Jacó e até o seu nome. Teve agora o seu nome que lembrava o seu passado, trocado para um novo nome: Israel, que significa vencedor. Que experiência maravilhosa essa experiência de Jacó, que tem tudo a ver com a nossa experiência nos últimos dias. Hoje, nós precisamos também, como Jacó, desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Precisamos, como Jacó, aprofundar a nossa comunhão com Deus, para que quando chegar o momento de angústia, possamos ser salvos e perdoados, estar em paz com Deus como Jacó. Este encontro, ele deu um nome especial: Peniel. Ele chamou aquele lugar de Peniel, porque ele disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Este foi o terceiro estágio e o terceiro encontro de Jacó, o mais importante que ele teve com Deus. Agora, queridos, o capítulo 33 nos apresenta o encontro de Esaú e Jacó. É importante ressaltar um detalhe que o espírito de profecia nos diz, que enquanto Jacó lutava com o anjo, que era o próprio Senhor, Deus enviou outro anjo para falar com Esaú, que estava decidido a fazer mal a Jacó. Então o anjo disse: não faças nenhum mal a teu irmão Jacó, porque esses 20 anos ele sofreu, arrependeu-se do que ele fez, e agora você não faça nenhum mal a ele. Veja como Deus, ele responde à oração de várias formas, de vários ângulos. Jacó recebeu tanto o perdão, a certeza da aceitação de Deus, como Deus providenciou que mudasse a intenção de Esaú. E agora, o encontro foi pacífico. Aqui o capítulo descreve que quando eles se encontraram, Jacó foi várias vezes se prostrando, mostrando humildade, diante de Esaú, e os dois se abraçaram. Foi aquele encontro, depois de 20 anos distantes, foi aquele encontro emocionante. Choraram, se beijaram um ao outro. E ali eles então se reconciliaram. Veja, queridos amigos, queridos irmãos, como Deus é maravilhoso com os seus filhos. Depois, eles foram voltar caminho. Esaú, inclusive, queria que Jacó o acompanhasse, mas Jacó falou: segue, meu irmão, porque tenho crianças, tenho rebanho que não podem seguir no mesmo ritmo de vocês. E assim, quando voltava de Padã a Arã, Jacó chegou em paz, diz aqui o verso 18, à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda diante da cidade. Agora nós vamos encontrar um momento em que Jacó acampou-se ali próximo a Siquém, e o próximo capítulo irá nos trazer uma experiência negativa, uma experiência triste que marcou a família de Jacó. Agora, a sequência de nossa reflexão
o capítulo 34 nos descreve então a situação muito triste que ocorreu com a única filha de Jacó, Diná. Diná, filha que Leia havia tido de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Duas lições eu quero compartilhar deste capítulo com vocês. Primeiro, nós vamos perceber desde o princípio, lá no começo, quando nós falamos dos descendentes de Caim e até dos descendentes de Sete, quando eles se misturavam com casamentos ou amizades com as pessoas que não serviam, que não eram adoradores de Deus. Sempre trouxe dificuldades na experiência do povo de Deus. Agora, nós encontramos a filha de Jacó, Diná, como disse o verso, saiu para ver as filhas da terra. Queridos, a amizade de Diná começou ali a frequentar ambientes impróprios, as festas, ter a amizade daqueles pagãos, daquelas pessoas de Siquém. Não demorou muito para surgir o problema. Diná foi violentada pelo príncipe ali daquela cidade. Siquém, o nome do príncipe, que disse a seu pai, Hamor, consegue-me esta moça por mulher. Ele se apaixonou por Diná, mas ele havia feito algo terrível. E quando Jacó e seus filhos ficaram sabendo deste ato, apesar de que o jovem se mostrou disposto e também queria tomá-la como esposa, os irmãos de Diná não admitiram. A segunda lição agora é que Simeão e Levi, eles tramaram de forma traiçoeira uma vingança. Isto também fica de lição neste capítulo. Apesar dos erros que outros possam cometer, nada justifica que nós cometamos erros para vingança ou para qualquer tipo de justiça própria. Isso manchou terrivelmente a fama e ali a vida de Jacó e sua família. E foi tão grave porque eles fizeram ali aquele acordo da circuncisão, tanto com o rei quanto com o príncipe, todos os habitantes, matando ali, cometendo um genocídio, que Jacó temeu pela sua vida e de sua família e resolveu sair daquela região de Siquém. Então ficou esta mancha na história de Jacó e seus filhos, especialmente Siquém e Levi. Percebe-se pela história que Siquém, principalmente, era de um temperamento dado à violência e vingança. Então este capítulo nos traz estas principais lições. Agora, o capítulo 35 nos descreve o momento em que, depois desses acontecimentos lá em Siquém, Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias de teu irmão Esaú. Agora, novamente, Deus dirige o seu servo lá para Betel, onde ele havia tido o primeiro encontro com Deus quando fugia de Esaú. E assim foi que Jacó e toda a sua família, antes de partir, nos descreve este capítulo uma reforma que Jacó precisou fazer em sua casa. Jacó chamou toda a sua família e apelou para eles, para que lançassem fora os deuses estrangeiros que havia no meio deles. Quem sabe não fora esta também uma das razões pelo qual eles enfrentaram aquela dificuldade com Diná lá em Siquém. Porque eles estavam ali, estavam cultivando hábitos de idolatria, deuses que estavam ali dentro de seu próprio lar. E agora, então, Jacó faz este apelo solene e diz que entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam, os brincos, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém.
Percebem? Um exemplo, muitas vezes nós podemos também cultivar, preservar, alimentar certos hábitos, pequenos ídolos que podem estar prejudicando o nosso relacionamento com Deus e trazendo dificuldades na nossa casa. Vejam que lição importante este capítulo 35 nos traz. E aí sim, Jacó pôde partir para Betel para uma reconsagração dele e de sua família a Deus. Nós vamos encontrar também que neste capítulo o nascimento do último filho de Jacó com Raquel foi Benjamim, e nesta ocasião, infelizmente, a esposa amada de Jacó falece ao nascer Benjamim. E ali Jacó se despede da sua querida esposa Raquel e seguem então em direção agora para para Manre, em Kiriat Arba. Os versículos finais descrevem que Jacó foi para rever o seu pai. Depois de todo este tempo, nós ainda encontramos que Isaac já contava agora com 180 anos. Interessante que ele e seu irmão Esaú se encontraram e sepultaram o idoso pai, que alcançou este longo período de vida, 180 anos. Nós, como falamos anteriormente, Rebeca, que havia combinado com Jacó, nunca mais pôde rever o rosto de seu filho Jacó, porque ela morrera antes. E agora chegou o fim da vida de Isaac, e agora nós vamos encontrar então aqui Esaú e Jacó juntos sepultando o idoso pai. Queridos, essa foi a nossa reflexão de hoje, dos capítulos 31 a 35. Cheio de lições, de ensinamentos especiais para nossas vidas. E eu espero que esses ensinamentos, essas lições, possam ajudar a mim, ajudar a você em nossa jornada diária com Deus, em nosso relacionamento com Deus e em nossa preparação para a nova Canaã, para as mansões celestiais. Muito bem, queridos amigos e irmãos, encerramos a nossa reflexão de hoje em nosso projeto Despertar com Deus. E nós agradecemos a sua companhia e também agradecemos a Deus pela oportunidade de podermos juntos meditar na Palavra de Deus e tirar essas preciosas lições. Se você ainda não se inscreveu, nós continuamos convidando você para que se inscreva e não perca nenhum episódio de nosso projeto. E também que você possa compartilhar com mais pessoas e deixar o seu like, para que assim possa ser distribuído para outras pessoas conhecerem o grande amor de Deus e todo o seu cuidado para conosco. Que Deus te abençoe grandemente e até o nosso próximo encontro.